Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Um exemplo digno de ser seguido. Sobre este tema é que nós vamos meditar neste vídeo. Vem comigo! A mensagem deste vídeo foi inspirada no texto do livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 24. Nesse texto, você vai encontrar a genealogia de Enoque e o seu tempo de vida sendo descrito na palavra de Deus. E lá, depois de ler esse texto, nós vamos estudar, analisar, avaliar, vamos meditar nesta palavra para então justificarmos que Enoque é um exemplo digno de ser seguido. Para começar a falar sobre este assunto, nós temos que começar entendendo e colocando isso dentro do nosso coração, que todos aqueles que foram chamados para a Igreja de Cristo, chamados para a Eclésia de Jesus, chamados para fora do mundo, foi chamado também para ser imitador de Cristo, imitador de Deus, imitador da divindade, mas também nós devemos imitar os servos exemplares de Jesus. Veja no que diz a palavra em Efésios capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus, imitadores da divindade, imitadores de Cristo. Mas também devemos imitar os servos. E Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o seguinte texto, e ele diz: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo imita Cristo, nós imitamos Paulo, e porque Paulo imita Cristo, quem imita Paulo está imitando a Cristo também. Mas o que podemos aprender sobre Enoque para tirarmos proveito para a nossa vida, para o nosso bom viver? Bom, primeiro, nós temos que aprender que não se pode medir a qualidade de vida pela quantidade de anos que a pessoa viveu. Não, esse não é o fator fundamental para você dizer que ele teve uma excelente qualidade de vida naquilo que nós estamos estudando neste vídeo. Segundo, a melhor forma de viver a vida é andando com Deus. Isto sim é uma boa forma de se medir a qualidade de vida. Andou com Deus, boa qualidade. Andou sem Deus, qualidade duvidosa. Não é verdade? Em terceiro lugar, nós verificamos que Enoque descobriu o segredo da vida. Sim, o segredo da vida. Aí eu destaco para você, para que você entenda no que eu falo aqui, segredo da vida. Primeiro, Enoque conheceu a Deus. Conhecer a Deus é a chave do princípio no segredo da vida. Como nós podemos conhecer hoje a Deus? Primeiro, conhecendo a sua palavra, porque Deus se revela a nós pela sua palavra. Em 1 João, capítulo 2, no versículo 4, a palavra diz assim: olha, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, é preciso conhecer. E como você sabe que a pessoa conhece? Quem conhece o caráter de Deus, certamente vai viver o caráter de Deus, né? É verdade.
verdade? Podemos aprender isso. A segunda coisa no segredo da vida que Enoque aprendeu foi andar com Deus. E como nós podemos hoje andar com Deus? Sendo discípulos de Jesus. Sendo discípulo, sendo discipulado, passando por um processo de discipulado. Isso, tem que ter um discipulador na tua vida, alguém que te oriente, que te ajude, para que você não ande num caminho fora daquilo que foi traçado por Jesus para todo aquele que quer ser um seguidor dele, né? Então, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é andar com Deus. Terceira indicação do segredo da vida de Enoque, eu diria, está em se relacionar com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Como é que você pode se relacionar com Deus hoje? Através da oração, meu irmão. É orando, é você se dedicando, conversando, fazendo o que nós chamamos na igreja de TSD, significa tempo sozinho com Deus. Tira o seu tempo para você gozar dessa intimidade com Deus e poder, ali naquele momento, você confessar pecado, pedir perdão e receber o que Deus tem para dar para você e colocar sobre a sua vida, as suas bênçãos, né? A sua palavra, seus ensinamentos. Deus quer fazer isso tudo por você, né? Deus quer te abençoar, mas você tem que ter esse relacionamento com Deus. Em quarto lugar, Enoque aprendeu aí no segredo da vida é que ele precisava obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. E Jesus deixou uma ordem para nós, e de fazer discípulos de todas as nações, né? E aí o resto do texto você pode meditar num outro vídeo aqui comigo, né? Então, fazer a obra de Deus aqui na terra é algo que nós precisamos fazer se queremos realmente andar em obediência à palavra que nos foi deixada por Deus aqui para ser obedecida. E por último, a chave do segredo da vida de Enoque é caminhar na mesma direção de Deus. Caminhar na mesma direção de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus e seguindo para onde o Espírito está te direcionando. E isso você só vai verdadeiramente conseguir perceber, conseguir receber, conseguir identificar se os outros itens que eu citei aqui do segredo da vida de Enoque, se você estiver obedecendo a todos eles, seja qual for, conhecer a Deus, que é a sua palavra, a andar com Deus, ser discípulo, sendo discipulado para ser um imitador de Jesus, se relacionar com Deus, ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, obedecer a Deus, fazer a sua obra, fazer discípulos, se multiplicar na sua vida espiritual aqui nessa terra e aí sim caminhar na mesma direção de Deus. Fazendo isso, você também vai descobrir o segredo da vida como Enoque. Quarto aprendizado que nós temos da vida de Enoque é que Enoque abriu mão dos prazeres imediatos, que são as coisas momentâneas que a gente vive aqui, os momentos da vida, para viver uma vida santa, separada para Deus. Você está disposto a fazer isso? Mas foi isso que Enoque fez. Enoque deixou de buscar os prazeres da vida momentâneos aqui da terra para buscar ter uma vida santa com Deus, preenchendo todos os pré-requisitos do ensinamento terceiro que nós acabamos de falar anteriormente. Não é verdade? Você pode meditar no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14 e no versículo 15, que lá diz assim, eu vou ler aqui com você. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor com seus milhares de santos,
para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. A vida santa que nós temos que escolher ao invés da vida mundana, a vida momentânea, a vida de prazeres, foi o que Enoque fez para andar com Deus. Aprenda esses aprendizados com a vida de Enoque para viver e caminhar com Deus. Eu deixo aqui o meu apelo e as minhas orações para que todos nós, eu, você, possamos sempre andar com Deus, tal como Enoque andou com Deus, e sermos também amigos de Deus, como também Abraão foi amigo de Deus. 23. Que todos nós possamos usar esse exemplo, porque esses exemplos desses servos de Deus são exemplos dignos de serem seguidos. Eu fico por aqui, pedindo a Deus que te abençoe, que me abençoe, que abençoe a todos que ouvirem, tiverem acesso a esse vídeo, a esta mensagem, para que possam verdadeiramente aprender, andar, caminhar com Deus, e que Deus possa estar sempre abençoando as nossas vidas.